Rodrigo, agora me conta um pouquinho sobre você como empreendedor, né? Quero saber um pouco mais sobre a sua trajetória, em que momento da sua vida aí profissional você decidiu de fato empreender. Bom, eu sou engenheiro mecânico, né, de formação. Eu comecei como empregado em indústrias, na indústria química, indústria de explosivos, máquinas e equipamentos. Mas em determinado momento da minha história, desde, na verdade, da faculdade, eu sempre gostei muito da área de manutenção industrial, muito de como a gente pode extrair o máximo possível de vida útil dos ativos, utilizando as melhores técnicas e procedimentos de manutenção. Em 2002, eu decidi sair de uma empresa, de uma indústria química americana, que eu considero até que foi a empresa que me formou como profissional, e eu decidi ir para uma empresa prestadora de serviço na área de manutenção industrial. Foi uma decisão meio maluca na época, porque você sai de uma indústria multinacional, com possibilidade de ir para os Estados Unidos, de ter uma carreira internacional, e eu fui para uma empresa nacional porque ela estava querendo desbravar o sul do país na área de gestão de manutenção industrial. Durante esse período, foi de 2002 até 2009, 2010, eu desenvolvi a região junto com a equipe que a gente tinha em São Paulo. Eu tinha um diretor também que ajudou a criar a parte comercial. A gente começou do nada, sem nada, sem nenhum contrato, sem nenhum cliente, e terminamos 2009 com mais de 20 clientes, mais de 2.000 profissionais trabalhando na área de manutenção, terceirizando a manutenção para empresas como Petrobras, CSN, Itagres, Transpetro, vários tipos de indústria que a gente terceirizava a mão de obra, e eu era o responsável pela engenharia de manutenção. Nessa de ser responsável pela engenharia de manutenção, por muitas vezes, em vários clientes, a gente se depara com a necessidade de informatização da manutenção. Aí eu preciso de um sistema, eu preciso de um software. Na época, como eu fui engenheiro mecânico, né, eu trabalhei muito na área de manutenção, eu teoricamente não, na prática eu usei os softwares dos nossos concorrentes hoje. Então eu fui usuário de vários sistemas de manutenção, e num dos clientes ele criou um desafio da gente buscar um software que tivesse um custo-benefício melhor, que operasse sem necessidade de uma infraestrutura local, né? Até 2005, 2006, os softwares de manutenção não eram em infra como a Amazon ou como o Google, como o Azure, né? A gente tinha que ter uma infraestrutura local, tinha que ter um servidor do cliente. E foi a hora que eu fui procurar, né, como engenheiro de manutenção, eu era responsável por isso na época, eu fui procurar por um novo sistema. E o engraçado é que eu descobri a Manusys na época, não Manuzys, como a gente fala hoje, mas na época era Manusys, ficava atrás do nosso cliente. Eu conheci o dono da empresa, conheci o sistema, me apaixonei pelo sistema, porque já era um sistema 100% web-based, que é totalmente desenvolvido para a internet, né, para você usar via internet, via nuvem, que a gente chama. E a gente implantou nesse cliente, e eu comecei uma relação muito forte com a Manu System na época, que hoje é só a Manuzys For. E desde 2009 eu acabo saindo dessa empresa prestadora de serviço a convite do dono da Manuzys para ser o diretor comercial da empresa e desenvolver a solução. Quando chega em 2014, finalzinho de 2014, a empresa decide fazer um spin-off. Na verdade, a gente tinha dois produtos. A gente tinha o Manuzys, que era um produto voltado para a gestão de ativos. A gente tinha um outro produto voltado para a linha amarela. Só que foi um produto que não deu muito certo. A gente tentou fazer com que ele acontecesse no mercado de linha amarela. Foi um momento ruim para o país. A gente estava com a questão da Lava Jato. As empresas que utilizavam máquinas de linha amarela estavam envolvidas nessa confusão toda. E a gente decidiu fazer um spin-off. E foi aí o momento que eu decido ser o principal shareholder da Manuzys For, de criar o Manuzys For, né, lançaram no mercado em 2015 a primeira versão. Nosso primeiro cliente a gente lançou em janeiro, o primeiro cliente foi em fevereiro de 2015, e aí em 18 meses a gente chegou a 50 clientes. Olha só. Com a solução, né? E aí foi a hora que começou a minha dor de barriga de empreender, porque é a hora que você começa, apesar da empresa ser uma empresa que já tinha uma solução desde 2000, o Manuzys For praticamente era um sistema que dava para a gente uma cara de startup. Por conta disso, a Endeavor
olhou pra gente e falou, pô, peraí, vocês estão crescendo bastante, deixa eu entender o que vocês fazem. Quem são vocês? Quem são vocês, como é que a gente pode ajudar vocês. E aí eles colocaram a gente para participar de 2 programas de Scale Ups, que é um programa que você é assessorado por empreendedores já de sucesso no país. E pelo próprio ecossistema da Endeavor, né? E num desses programas, acho que foi no segundo, se eu não me engano, a gente conheceu o nosso grupo de investidores atual. Né? Foi uma experiência meio Shark Tank. Né? Eu lembro que até hoje, quando eu fui falar com o nosso padrinho, né, eu tinha que explicar para ele a nossa dor. Eu falei, a nossa dor agora é que a gente cresceu bastante e a gente precisa de investimento. Né? E eu preciso buscar investimento, eu preciso de alguém que me ajude nisso. Né? E ele era uma empresa de venture capital, trabalhava também no mercado de capitais. E eu lembro que a primeira reunião não foi legal, não foi bacana, foi no Rio de Janeiro, inclusive, não foi bacana, eu sou de São Paulo, então não foi bacana a conversa, certo. Porque ele ficou o tempo todo atendendo o telefone e eu fiquei 6 horas no escritório e ele falou comigo 30 minutos. Meu Deus. Se ele ver esse vídeo, depois ele vai me xingar, mas valeu a pena. Mas valeu a pena. Eu lembro que eu voltei para Curitiba, liguei para a pessoa da Endeavor e falei assim, troca o padrinho porque é impossível trabalhar com ele. Ele me deu, eu fiquei 6 horas no escritório dele e só me deu 30 minutos de atenção. Aí o pessoal da Endeavor, não, vamos conversar com ele, vamos ajustar, ele é a pessoa que a gente acha correta, indicada para o que você precisa hoje, para a dor que você tem hoje. E passou 2 semanas, ele me ligou, volta aqui para o Rio, preciso conversar contigo. Quando eu cheguei, eu bati na porta do escritório, aí eu vi que ele estava em reunião com umas 10, 12 pessoas. E eu falei, não, Vitor, depois eu volto, você termina a sua reunião. Eu falei, não, pode entrar, essa reunião é para ti. Olha só. E os 10 investidores, as 10 pessoas que estavam lá, que faziam parte da empresa, decidiram investir na gente. Então foi assim, essa jornada até esse momento foi uma jornada bastante difícil, não foi fácil, né? Empreender aqui no país, né? E justamente em 2015, 2016, que a gente pegou algumas crises, foi bastante complicado. Mas com os nossos investidores a gente conseguiu escalar a solução, né? Hoje 50 clientes em 2016, hoje já temos 200. Estamos nos Estados Unidos, estamos em outros 2 países e crescendo cada vez mais.